Gostaria de meditar com vocês uma palavra e nesta noite o Senhor colocou no meu coração para anunciar e denunciar. O tema desta minha pregação são 10 coisas abomináveis, perigosas que acontecem nesses últimos tempos. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, nesta consciência, fundamentado nessa verdade, respaldado pela palavra de Deus que nos garante que há um tempo para cada coisa debaixo do céu, Eclesiastes capítulo 3. E eu vejo de tudo aquilo que está acontecendo em nossa volta, no segmento da sociedade, no mundo, até mesmo dentro da igreja, nós percebemos algo terrível que tem acontecido, é um combate contra o conservador. Jesus é o Salvador, aquele que salva com dor. E eu me declaro, não tenho medo de dizer, de testemunhar, eu sou conservador, conserva com dor. Se você pega a palavra em João capítulo 15, o Senhor vai dizer para a gente conservar, permanecer na doutrina, permanecer na verdade, nos princípios que foram passados, não é verdade? Que fundamentaram a nossa caminhada. A gente é de um tempo que a verdade continua sendo verdade, que o pecado continua sendo pecado, e as pessoas estão hoje querendo esconder a verdade. A Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade. O Senhor diz em Jeremias 8,7, em tom de lamentação, né? Um Deus indignado, dizendo, o meu povo não me conhece. Estamos vendo um tempo que as pessoas estão buscando um evangelho mais light, baixa caloria espiritual. É comum as pessoas apenas pregar prosperidade. Então o Senhor colocou no meu coração, baseado na verdade, naquele texto de 2 Coríntios 13:8, que não existe argumento contra a verdade, somente a favor da verdade. E o Senhor disse lá em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, serei verdadeiramente livre, e só a verdade liberta. A mentira dói sempre, a verdade dói uma vez só, quando nós somos impactados pela verdade, a verdade de Deus. A verdade de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 10. Ele usará de todas as seduções, que é o anticristo, Satanás, do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado amor à verdade, que os teria podido salvar. Só a verdade liberta. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existem duas verdades. A verdade é Deus. E a sua palavra, ele escreveu a sua verdade, imutável. Passa o céu e a terra, Mateus 24:35, mas a palavra não passa. Ela é imutável, Deus não muda. Amém? Ele usa de misericórdia, ele ama, Deus é amor, mas é justiça também. O primeiro tópico, o número 1, que está acontecendo no dia de hoje, algo estranho, está em Isaías capítulo 5, versículo 20, os valores estão invertidos. Ai daqueles que chamam o bem de mal, o mal de bem, mudam as trevas em luz e a luz em trevas. Isso é o tópico número 1. Nós estamos justamente nesse tempo. Se você é uma pessoa que procura viver correto, se você é honesto, tem princípio, tem valores, uma pessoa que segue a Deus, que ama a Deus de todo o seu coração, vão chamar você de ultrapassado, vão chamar você de fanático, de fundamentalista, mas não é isso. Percebeu que o certo está errado? Nós estamos no tempo do relativismo, não é bem assim,
Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua razão, cada um interpreta de um jeito. Não, aí a palavra está sendo adulterada. O segundo tópico é que Deus está em segundo plano. É tão visível isso no dia de hoje. As pessoas estão buscando a realização pessoal. O que importa é a minha performance. A busca pelo conhecimento, não de Deus, né? Daniel 12:4 diz que chegaria um tempo, nos últimos tempos, que as pessoas iriam buscar de maneira afoita, de maneira total, a busca pelo conhecimento, pelo aperfeiçoamento. Isso é pecado? Não, mas quando a pessoa exclui Deus. O importante é ostentar, né? A geração que busca Deus por interesse, só quando precisa. Eu estou bem agora. Você não está indo na igreja? Não, eu estou bem agora. E tem aquele tipo de cristão que você fala: irmão, você não está indo mais na igreja, eu não te vi mais, né? Saudade de você. Não, eu não estou indo, mas estou bem. Eu estou em oração. Só que só vive em oração quem ora, né? Aquele tipo de pessoa que fala Deus é amor, mas esquece de falar que Jesus é justiça também, que ela é verdade, né? Então nós estamos no tempo desse tipo de cristão light, baixa caloria espiritual, não tem compromisso com Deus, não procura ser fiel, não tem vida de oração, faz corrente, mas não ora, é supersticioso, tem crendices, mas não tem fé, porque quem tem fé suporta, quem tem fé busca. A oração, como diz lá em Hebreus capítulo 11, é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. O terceiro item daquilo que nós estamos denunciando nesta noite, nós estamos aqui com uma linguagem profética, com uma unção profética, em nome da verdade, em nome de Cristo, né? A única verdade, trazendo alguns pontos que mostram para mim e para você que nós estamos nos últimos tempos. Homens nas câmaras secretas querem aprovar o ilegal. Homens sem moral trabalham constantemente para desconstruir ou destruir o que os nossos pais edificaram. Eles querem aprovar o ilícito. Na escalada da noite, não é verdade? No submundo da política, nessa política rasteira, nessa política malandra, nessa política devassa, desses corruptos maldosos, homens maus, marcados pelo ferrete da infâmia, na calada da noite, eles querem aprovar o aborto, por exemplo. O aborto. Você sabe que o aborto é oferecer a criança a um deus, a um demônio chamado Moloque. Eles criam até pílulas a partir do feto assado, queimado, vira pó para cabelo, para unha. Que absurdo. E a Bíblia reprime isso, porque Deus é autor da morte. Deus não concorda com a morte em espécie nenhuma. E eles querem aprovar. E a Bíblia fala sobre o Moloque. Levítico capítulo 20, versículo 2. Levítico capítulo 18, versículo 21, Jeremias 32, 35, Deus repreende, abomina qualquer tipo de oferta de criança, de filho, em magia negra, que seja para oferecer para os demônios, esse demônio chamado Moloque. O aborto é uma coisa tão injusta, porque é a morte de uma vida, sem defesa. E tem muitos católicos, infelizmente muitos cristãos, autoridades que faz vistas grossas, não anunciam, não denunciam o aborto, e tem muitas clínicas de aborto clandestino, e tem muitos médicos que praticam aborto, e quantas mães e quantas mulheres que vão na fila de comunhão, não confessam, e isso é um pecado de morte, é um pecado grave, é contra a vida. Outra coisa que eles querem aprovar é o incesto. O incesto, Deus abomina o incesto lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 20, capítulo 27, versículo 22, capítulo 27, versículo 23, Deus abomina o incesto, essa prática deplorável. Eles têm chamam de poliamor. Eles querem quebrar com os tabus da igreja católica. Esses homens, se não se arrependerem, vão queimar os quintos dos infernos, vão receber a paga devida pelo seu desvario. Deus está chorando lágrimas de sangue, de ver o sangue como diz Jeremias, na hora do seu manto tem sangue de inocente, de crianças que são ceifadas da barriga da sua mãe. Eles querem aprovar as drogas, eles querem aprovar o ilegal, eles querem
profanar o sagrado, destruir os valores. O quarto ponto que eu quero nessa noite denunciar, que é um grande sinal dos últimos tempos, que a educação virou doutrinárias. No lugar de ensinar, eles estão doutrinando ideologias que Deus não aprova. São ensinados para nossos filhos, por exemplo, que ideologia de gênero é certo. Não, Deus abomina ideologia de gênero. O homem nasce homem ou mulher, o resto é desvio de conduta. Seja lá qual for o problema. Deus ama o homossexual, mas abomina a homossexualidade. Levítico 18, 22. Homem que deita com homem como se fosse mulher, isso é coisa abominável. Romanos capítulo 1, versículo 24. O homem deixará uso natural da mulher para se arder em desejo um com o outro, recebendo a paga devida pelo seu desvario. É um esforço para uma erotização precoce, cartilha gay. Ah, meu Deus do céu, nós estamos num tempo complicado, meu Jesus. As grandes universidades, elas não têm pluralidade. Se você diz que é conservador, ou que se você é de direita, você é esculachado e até agredido. Não existe o contraditório, não existe o respeito, a tolerância. Jamais eu vou agredir um homossexual. Ninguém pode me chamar de homofóbico, porque eu conheço pessoas, eu nunca falei nada para essa pessoa, mas como cristão eu tenho que pregar a verdade bíblica. E Deus abomina certas coisas que eles praticam e querem que os outros praticam, porque os valores estão invertidos. Como também é escola com partidos. Não existe a pluralidade. Ah, meu amado, nós estamos num tempo complicado. O quinto ponto, a maldade instalada de maneira muito clara em todos os segmentos. Homens escrupulosos trabalham 24 horas por dia para Satanás, para destituir, para desconstruir, para destruir o que nossos pais deixaram como legado, o que aprendemos do sacerdote, numa catequese profunda, em um retiro, numa experiência de oração, quando a palavra da verdade foi anunciada, o Espírito Santo nos trouxe ao nosso coração, e nós renunciamos tantas coisas, que hoje estão pregando como se fosse natural. Nós estamos nesse tempo complexo, nesse tempo difícil, complicado, e vai piorar. Nós temos que ser autêntico, genuíno, nós temos que amar a todos, adorar a Deus, mas abraçar a verdade, ser sentinela da casa do Senhor, guardar a nossa família no sangue de Jesus. O sexto, a não ser algumas exceções, a maioria dos políticos são maçons, ateus, satanistas, serve o diabo e foram eleitos para aprovar leis que lhe favorecem e destroem os valores. Nunca se viu tanta perversão no coração do homem. O mundo jaz no maligno. Nunca se viu tanta gente apartada da verdade, gente inteligente, mas que não tem sabedoria, que trabalha 24 horas por dia a serviço de Satanás, para destruir, para arrancar tudo aquilo que Deus colocou. O sétimo ponto, uma campanha intensa para destruir o cristianismo. Nós somos herdeiros da tradição judaica cristã. Nós nascemos do judaísmo porque Cristo, o Senhor, que criou a igreja, a religião cristã, monoteísta, que adora um só Deus, nós viemos do judaísmo. Você conhece a história, não é momento de pregar sobre isso. Lá em Atos 10 fala muito bem, explica muito bem. Os Romanos capítulo 9 fala que a salvação vem do judeu. Jesus nasceu em Belém de Judá. Nunca tanto ódio contra o judaísmo. Hitler mandou matar 5 milhões de judeus. Hoje existe uma campanha de arrancar das repartições públicas todos os símbolos católicos. Eles insistem em dizer e propaga de alto a bom som que o país é laico, é verdade, mas o Brasil é cristão. Vocês já ouviram com certeza as feministas urinarem nas portas da igreja, tendo de todas as formas profanar o sagrado. Carnaval, aparece Jesus sendo escarnecido, blasfemado, sendo Jesus ridicularizado, arrastado pelo diabo na avenida, igreja sendo destruída em todos os países comunistas, parada gay, usam sacanagens, abominações, escárnio contra o cristão, usando imagens católicas, o crucifixo, quebrando as imagens, é uma profanação, é uma devassidão geral. Nós estamos num tempo
complicado, meu amado. Nós estamos num tempo complicado. O oitavo passo, o oitavo item que mostra que nós estamos nos últimos tempos. As autoridades, inclusive eclesiais, infelizmente, muitas delas são contra a tradição, o conservadorismo, a pró-vida, né? Contra a doutrina dos apóstolos. Não pregam o evangelho da verdade, estão alinhados com o corrupto, não defendem a família. Muitos homens maus que só trabalham para arrancar essa verdade do nosso coração, e muitos dentro da igreja que só falam em doutrina social, não pregam o evangelho da verdade, não pregam a defesa da família, a doutrina da verdade. O relativismo, infelizmente, entrou até mesmo dentro das nossas comunidades. Infelizmente, é isso que acontece, porque 24 horas por dia somos bombardeados por um sistema de informação. Informação não é conhecimento. Você abre a notícia, o jornal, tudo, essa mídia sem Deus, é mentirosa, defama, distorce a verdade. Estão constantemente lutando contra aquilo que nós somos favoráveis. O nono ponto: homens da justiça são injustos. Juiz da alta corte legisla em causa própria. Se perdeu na terra referência do respeito. A justiça já não é cega. As duas imagens que nós temos, os dois símbolos da justiça, a balança justa e aquela imagem com a faixa nos olhos, quer dizer que a justiça é cega. Não, hoje tirou aquela venda dos olhos. A justiça agora tem lado, a balança tem 2 pesos e 2 medidas. O símbolo da justiça agora é injusto. Nós estamos vivendo esse tempo, e eu não tenho dúvida que o 10º item, o dragão do Apocalipse, que quer abocanhar a mulher para devorar o menino, se chama comunismo. O maior inimigo da nossa fé católica, o comunismo, tão abominados pelos papas, João 23, Bento 14, João Paulo II, e tem um decreto do Papa Pio XII. Ele diz assim: está excomungado quem aderem ao comunismo e à doutrina marxista. E é interessante. Será que é obra do acaso? Lógico que não. Nada acontece no acaso diante de Deus. Em 1917, surge a Revolução Russa, que começou o comunismo. Justamente em 1917, a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora advertiu que a Rússia tinha que ser consagrada ao Imaculado Coração de Maria. Ela advertiu que a Rússia ia espalhar os seus erros pelo mundo. Ela espalhou. Hoje nós percebemos muito claro os 5 países comunistas. A China comunista, que é a pior de todas. A Coreia do Norte também, um governo autoritário. Ali não tem eleição. Nenhum país comunista tem a prática da democracia, que o povo escolhe. Não, ele permanece no poder. Ele permanece. Como na Coreia, na China, Cuba. Só existe um partido político, o partido do governo. Também o Vietnã e o país chamado Laos. Então são esses 5 países comunistas, mas tem os países com influência socialista, que é um braço do comunismo, o marxismo. Olha como Karl Marx, um alemão. Marx tinha uma atitude crítica contra a religião. Ele diz que a religião é ópio do povo, instrumento usado pela classe dominante, que a religião traz uma falsa esperança, que é alienação. Não acredita no sobrenatural. Karl Marx não acreditava no sobrenatural. Isso é uma exposição, uma declaração de uma pessoa que é ateia. Karl Marx, ele tinha uma mentalidade de ateu, né? Ele diz que a religião foi criada pela mente humana, não por Deus. Que a religião, ela nasceu por causa do medo e do sofrimento do povo. E como que pode hoje, quantas pessoas da igreja, autoridades eclesiais, ainda estão no segmento de Marx, que foi abominado por João Paulo II, por Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos nesse tempo
Nós estamos nesse tempo que Deus possa levantar outro José Sanches del Rio, um menino de 13 anos, mexicano, que enfrentou o comunismo. O comunismo. Ele deu a sua vida, foi martirizado, ele gritava: viva Nossa Senhora de Guadalupe, viva Cristo Rei. Cortaram os seus pés, fatiaram os seus pés, ele derramou o seu sangue, como em Cuba, no tempo da Revolução Cubana. Fidel Castro matou mais de 50 mil cristãos. O comunismo matou no mundo 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas, 100 milhões de pessoas, 100 milhões. O próprio Che Guevara, um revolucionário, odiava homossexual, um assassino argentino que lutou na Revolução Cubana, ele matou, ele mesmo, mais de 5 mil cristãos. No tempo de Fidel Castro, 50 mil cristãos foram fuzilados no paredão, porque não negaram a Cristo. Hoje continua na China, na Coreia do Norte, cristãos sendo mortos, porque não negam a fé, não negam a Cristo. Continua com a verdade. Então o comunismo não pode ser coisa boa, e eles insistem com o marxismo, com esse braço teológico do marxismo, a teologia da libertação, que foi abominada por João Paulo II, e está tão inserida hoje na igreja ainda, infelizmente. Você percebe, meu irmão, que nós estamos em tempos difíceis. Eu fiz apenas um resumo aqui de tantas coisas que Deus abomina, que está tão claro. Deus precisa levantar homens e mulheres de oração, pessoas consagradas, cristão praticante. Nós temos que ser porta-voz da verdade, profeta nesse tempo, em meio ao caos, profetizar que Deus, Jesus, ainda é o Senhor, que Ele vive, reina e tem poder. Deus quer arrancar essa ideologia. Nós estamos numa guerra espiritual. A luta não é contra homens de carne e de sangue, a luta é contra principado e potestade, porque Satanás insiste em propagar suas mentiras. Nós estamos num tempo que temos que defender a família. Nós somos guardião do Senhor, da igreja doméstica, proteger a nossa família, como diz Mateus 24, 41. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os da sua família? Deus precisa levantar homens e mulheres que são propagadores, defensores da verdade como santos, que não negaram a fé, que aceitaram morrer, não admitiram matar, mas não negaram a Cristo. Muitos colocarão a gente em contraprova. Muitos vão dizer que nós estamos fora de tempo. Você vai ter que provar, testemunhar, testificar a sua fé, assim como eu. Está na hora de falar a verdade, porque só a verdade liberta. Nós amamos as pessoas, as diferenças, não podemos ser intolerantes.